Olá! Como vocês estão? Eu tenho feito essa série sobre esperar em Deus, então falando das vantagens, das dificuldades, e aqui tá mais uma vez um episódio sobre a espera, esperar em Deus, especificamente sobre ansiedade no meio da espera. Então, para quem sofre com ansiedade é muito difícil, todo mundo passa por ansiedade, todas as pessoas do mundo, mas existem pessoas que sofrem mais com isso. Então, eu quero ler aqui um Salmo 62, versículo 1, fala assim: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então, algo muito importante para a gente falar é que quando a pessoa sofre com ansiedade, esperar em Deus é muito difícil. Então, a impulsividade acaba tomando conta, as preocupações, o nervoso, e aí vem as atitudes erradas. E muitas vezes era justo o oposto do que o mundo espiritual precisava que você fizesse, que era esperar. Esperar e não tomar atitudes que não viessem de Deus. Então, quando você sofre com ansiedade, existem diversos caminhos, né? Existem muitas pedrinhas no meio da jornada. Toda vez que a gente acha que tá melhorando, acaba caindo de novo. Eu, particularmente, já tive episódios de ansiedade, mas eu nunca fui uma pessoa extremamente ansiosa. Então, quando a gente lida com pessoas que são extremamente ansiosas, é difícil entender o porquê. Por que elas estão tomando essas atitudes? E muitas vezes dentro delas está acontecendo um turbilhão de coisas e a ansiedade toma conta, você não consegue tomar a atitude certa na hora certa. Quando você tem um, você não tem o outro. E aquilo vai gerando cada vez mais uma bola de neve na vida da pessoa e ela não consegue muitas vezes avançar. Então, quando eu leio esse salmo, ele me traz respostas sobre a espera em meio à ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade ela vem de uma alta expectativa que você coloca em você mesmo ou em outra pessoa. Então você espera que você mesmo seja de um jeito, faça alguma coisa, faça de um jeito que você imaginou e aquela expectativa fica enorme. Ou você coloca expectativa em outra pessoa e a pessoa não corresponde à sua expectativa e isso acaba frustrando o seu coração grandemente. Ou você coloca expectativa em situações, você acha que vai ser de um jeito e não acontece daquele jeito. Então, normalmente, a ansiedade ela gera essas grandes preocupações dentro de si e principalmente essa grande expectativa. E nesse salmo eu tenho a resposta para essa situação, porque ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então aqui não está falando simplesmente da salvação da alma, né? Depois que a gente morre, ser salvo no Senhor Jesus Cristo. Está falando da salvação dos problemas, da salvação da rotina, da salvação das dificuldades, as guerras, as perseguições, os medos, tudo que vem tentar paralisar a nossa vida. Tá falando desse tipo de salvação. Então, Deus, ele é a única salvação para a alma. E quando a gente fala de uma alma abatida, angustiada e ansiosa, normalmente a gente está falando de essa criação de expectativas no outro, ou em si mesmo, ou nas situações. E quando a gente fala de colocar expectativa em Deus, tudo é solucionado. Porque Ele faz tudo certo no tempo certo. Só que para viver dessa forma, é necessário manter um relacionamento com Ele. Então,
essa é uma grande chave no meio da ansiedade. Se você sofre com ansiedade, você precisa urgentemente gastar mais tempo em oração, porque o seu tempo com você mesmo vai te deixar ansioso. O seu tempo com outras pessoas provavelmente vai te deixar ansioso. E o seu tempo nas situações que trazem ansiedade vai te deixar muito ansioso. Então, tudo isso te deixa ansioso. Se você tá, com muita expectativa num relacionamento ou numa amizade e aquilo acaba te frustrando, é difícil demais. Se você gasta muito tempo com você mesmo, você acaba se isolando e isso permite muitas trevas entrarem na sua vida e você acaba não vendo a luz no fim do túnel. Então, se você tá com muita expectativa em situações do trabalho, uma carreira, um ministério, seja o que for, a situação que você está colocando ali uma expectativa, quando você está envolvido nela, provavelmente você sente muita ansiedade. E isso vai perturbar o seu sono, que vai perturbar o seu amanhecer, que vai perturbar os seus afazeres e vai te deixar ainda mais ansioso. Então, verdadeiramente é uma bola de neve. E quando a gente gasta mais tempo em oração, o nosso nível espiritual começa a aumentar, a nossa expectativa em Deus começa a aumentar e a gente começa a ver a diferença de confiar em Deus e de confiar em nós mesmos, de confiar em Deus e confiar no outro, de confiar em Deus e confiar nas situações. Então, gastar mais tempo em oração vai, com certeza, modificar os seus níveis de ansiedade. Porque a sua expectativa, a sua esperança estando em Deus, você começa a entender como a mente de Deus funciona, como o coração dele funciona, com o que ele está preocupado. E você começa a diminuir o seu eu, o seu ego, as suas expectativas, o seu nervoso, as suas preocupações, suas frustrações. Então, esse tempo maior em oração, você pode ali colocar um louvor, ler a palavra, buscar, conhecimento, falar, cantar. Você pode chorar, você pode pular, pode dançar, mas esse tempo separado para Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo, vai com certeza influenciar na sua ansiedade. Por quê? Porque quando você coloca a expectativa, a esperança somente em Deus, Ele é a sua salvação e Ele é nada menos que o Criador do mundo. Então, Ele é o Criador, Ele te fez, Ele sabe exatamente o que você precisa e como você precisa. Então, essa é uma grande chave, você entender que a sua alma tem que esperar somente em Deus. E a gente não entende isso conceitualmente. A gente não entende isso só de falar, só de sentar e escutar alguém falando num culto ou ouvir um culto na internet. Não é assim que a nossa alma entende. A nossa alma entende quando ela se relaciona. É assim que a alma entende, quando ela tem esse relacionamento, esse momento de conversa com Deus, esse momento de colocar o jogo ali todo a limpo e falar, olha, eu me sinto assim, eu preciso disso, e Deus vai começar a te responder. Nessas orações, Deus vai começar a falar com você, e se você gastava 10 minutos em oração, dobra o tempo. Se você gastava 20, dobra o tempo e começa diariamente a colocar esse tempo como meta na sua rotina, pedindo para Deus transformar a sua ansiedade, para que você possa voltar a entender qual é a essência da sua criação, qual é o propósito, e não ficar preocupado e ansioso com coisas vãs, como diz na palavra, Lá em Mateus 6, Jesus vai falar mais sobre a gente não andar ansioso. Mas eu queria ler esse salmo falando principalmente sobre esperar em Deus. Quando a gente espera em Deus, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, para você esperar, o segredo é esperar. Parece, algo complexo e difícil demais de fazer, mas
essa é a chave, o relacionamento. Quando você se relaciona mais com Deus, você começa a entender o motivo das coisas. E aí o seu valor para A, B, C passa a diminuir. E você começa a colocar valor naquilo que realmente tem valor para o Senhor. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que não é do dia para a noite. E não é uma receita mágica, até porque a gente não acredita nisso. A gente tem que confiar nos processos que Deus traz para a nossa vida. Mas creia que quando você se relaciona com Deus mais e mais e mais, essa é uma grande chave para mudar a sua vida, a sua visão de mundo e a sua expectativa. Então, para você colocar a sua expectativa somente em Deus, você não vai conseguir sozinho e você não vai conseguir passivamente escutando alguém falar. Você vai precisar desse segredo aí, que é se relacionar e gastar tempo com Ele. E assim, nesse relacionamento, a sua alma vai aprender que a sua esperança vai estar somente nele e esperar nele vale a pena. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, envia para uma pessoa que sofre com ansiedade, que precisa ouvir essa mensagem e aprender a esperar em Deus. E se inscreve aqui para ver os próximos vídeos. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz.